Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de abril de 2015, terça-feira. O número do verbete é 3.350. Ele tem 7 páginas, 49 elogias e 20 máximos. O título do verbete é Microbioma Humano, a especialidade somatologia. Quem redigiu o verbete é a professora veterana Cristina Bassanese. Quantos verbetes já escreveu? Esse é o 11º verbete. Então, a professora Cristina Bassanese é graduada em farmácia bioquímica, é mestre em ciências biológicas bioquímica, ela é brasileira, natural de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, é voluntária da Conscienciologia desde 1994, docente de Conscienciologia desde 2001 e tenepsista desde janeiro de 1995. Então, vamos à definição. O microbioma humano é a totalidade de comunidades microbianas, microbiotas e o respectivo conjunto de genes encontrados na superfície e no interior do soma da consim, homem ou mulher. Então, agora aqui na pensenologia. O holopensene pessoal da homeostase holossomática, o holopensene da saúde física, o holopensene da convivialidade harmônica com os micro-organismos, os ortopensenes, os energopensenes, os nosopensenes, a predisposição holopensênica da consciência às doenças, o padrão pensênico pessoal influindo no equilíbrio microbioma-soma humano. Agora na fatologia. O microbioma humano, os micro-organismos habitantes do ecossistema humano, as sociedades microbianas estabelecidas no soma humano, o time particular de micróbios da consim, a coleção de genes da microbiota total do corpo humano, o projeto Microbioma Humano, reperspectivando a ótica sobre ser saudável e ser humano. O fato de o homem carregar em torno de 27.000 genes próprios, herdados, e o adicional de 2 a 5 milhões de genes microbianos, a maioria não caracterizada. Bastante interessante isso, né? Então são 27.000 genes próprios e 2 a 5 milhões de genes microbianos, a maioria desconhecidos, podemos dizer assim, né? Então, a noção emergente do ser holobionte, cujo metabolismo integra propriedades bioquímicas humanas e microbianas. A proporção estimada de 10 micróbios para cada célula do homem adulto. A estimativa do microbioma humano conter acima de 100 trilhões de micro-organismos, em grande parte não identificados. Os 10 trilhões de bactérias liberadas diariamente nas fezes humanas. São números que normalmente a gente não consegue estabelecer o valor deles, né? Tá tão intenso, tão grande que eles são, né? As bactérias intestinais equivalendo a 30 a 50% do peso da matéria fecal. A enorme variação das microbiotas de pessoa para pessoa, mesmo entre aquelas vivendo na mesma casa. A diversidade observada na composição dos microbiomas androssomáticos e ginossomáticos. Bom, nós lemos só algumas linhas aqui, tem mais de 20, na verdade tem 39 linhas. É bastante extensa a fatologia. Então agora vamos à parafatologia. O campo de pesquisa inexplorado sobre a influência do microbioma humano no padrão ectoplásmico e energético das consins. A hipótese do ectoplasma humano poder veicular micro-organismos. A carência de pesquisa sobre o papel do ectoplasma na transmissão de moléstias infecciosas. O desaconselhamento de a pessoa portadora de doença infecciosa participar de campo interassistencial bioenergético. As descompensações energéticas redutoras das defesas imunológicas. O desequilíbrio psicossomático gerando regiões orgânicas
propensas à proliferação de germes patogênicos. O emprego lúcido das técnicas de assim e desassim, por ocasião dos contatos interpessoais. A atenção à sinalética energética e parapsíquica pessoal. O encapsulamento parasanitário preventivo. E a autovivência do estado vibracional profilático. Depois aqui na argumentologia nós temos uma taxologia com 3 funções do microbioma humano indispensáveis à saúde da consciência. Então, bastante interessante aqui para nós debatermos. Agora aqui na remissiologia nós destacamos funcionalidade, higiene consciencial, microassediador invisível, microbiota, microorganismo, saúde física e vida humana. Agora aqui na frase enfática. O microbioma humano sadio é tanto causa quanto efeito da homeostase holossomática, mantendo justa relação com os comportamentos, hábitos pessoais, mesologia e auto-ortopensenidade. Agora na questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido quanto aos trilhões de micro-organismos com os quais compartilha o soma? Compreende o grau de influenciação do microbioma humano sobre a saúde e as doenças holossomáticas? Agora, a bibliografia específica tem 5 referências e a webgrafia específica tem 18 referências aqui, 18 filmes. Então agora a mega análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, composta pela Marilene Raganin, Socorro Frazão e a Ana Maria Rocha. Então vamos aos 20 itens. DNA, genes, genoma, microbiota, mesologia, genética, probiótico, bioquímica, hospedeiro, bacteriofobia, microorganismo, metagenômica, higienofilia, simbióticos, prebióticos, bacterioteca, microbiologia, somatologia, imunologia e biologia. Então nós já temos aqui várias perguntas de teletertulianos, mas a gente sempre pede, né, para a verbetógrafa, para ela explicar por que ela escreveu sobre esse verbete, o que te motivou a escrever sobre esse tema. Como eu já expliquei nos verbetes anteriores, o microbiota e o microorganismo, esse faz parte de uma série de verbetes que eu estou escrevendo, que também são a fundamentação já do livro que eu estou trabalhando nessa área. Tá? Então, na verdade, ele é mais uma sequência dos anteriores, do assunto que eu venho me dedicando à pesquisa agora. Então vamos às perguntas aqui. Os tertulianos também que quiserem perguntar a qualquer hora é só levantar a mão aí e chamar. Tá? Agora começamos com um teletertuliano de Curitiba. A verbetógrafa professora Cristina, em Estrangeirismologia, página 2, segunda linha. O que já foi estudado até hoje em relação ao pool de genes microbianos integrados à fisiologia humana? Pois é, esse é um assunto extremamente novo. Esse verbete que eu escrevo, microbioma humano, ele começa a ser interessante no momento em que surgiu esse projeto do microbioma humano, mas isso foi apenas em 2012, há muito pouco tempo atrás. Quando eles desenvolveram esse projeto, que era para identificar todos os micro-organismos que existem dentro do corpo humano, aí surgiram uma enormidade de informações novas, algumas delas até que eu trago aqui. Então, na estrangeirismologia, eu falo sobre o pool de genes, que foi... O que é o pool? O pool é o agrupamento ou o conjunto de todos os genes desses micro-organismos que estão no corpo humano. Né? E isso tem uma influência importante que a gente não sabe até que ponto isso vai levar, né, com a evolução desses estudos. Porque, veja, de 2012 para cá é muito pouco tempo de trabalho em cima desse tema ainda. Né? Agora, desse total que você coloca aqui, quantos já foram identificados?
Tem alguma? Não tem. Pouco, né? Esse número não se tem. Assim, e outra coisa em relação a esses números todos, que eu coloco no final perto do final da fatologia, essas estimativas numéricas, elas variam enormemente de literatura para literatura, mesmo dentro das literaturas científicas. Então é muito assim, a gente tem que ter cuidado quando coloca números nisso. Tanto que eu prefiro sempre colocar em faixas, né, de tanto a tanto, cerca de, aproximadamente tantos. Né? Então, quantos que existem que não se conhece, a gente não sabe, mas é uma imensidão. Mas pode-se dizer que é a maioria? A grande maioria. A grande maioria. Essa foi uma das grandes coisas que o projeto Microbioma trouxe, né? E também outras tecnologias modernas, como a metagenômica, que mais adiante a gente fala aqui. Trouxe à tona essa questão de que a gente pensava, não só no corpo humano, mas que no planeta todo existisse um número mais ou menos X de micro-organismos. É imensamente maior. É quase que assim, a proporção de 1% que se conhece. Entende? É bem pouco. É bem... Agora, em Fatologia, página 5, segunda linha. Quanto ao time particular de micróbios da Consim, existe variação entre consins em virtude de hábitos alimentares e mesologia? Também. São alguns dos fatores: hábitos alimentares, mesologia, idade, né, a faixa etária, comportamentos sociais, é uma coisa que interessa, até a pensenidade influi nisso. Então, esse microbioma ele está sujeito a influências de todas as naturezas. Agora ele pergunta aqui uma sugestão. Estando de passagem em outro país, quais dicas pode dar para que parte da microbiota não se altere dramaticamente? Olha, para dizer a verdade, a microbiota ela não se altera tanto assim. Por quê? Porque o próprio organismo humano e a própria microbiota endógena, ela tem um mecanismo em que ela sempre vai recuperando o equilíbrio dela. O que pode acontecer numa situação dessas, de uma viagem que tem que ter cuidado e tudo mais? É que lá pelas tantas a pessoa pode entrar em contato com germes patogênicos estranhos à microbiota ou ao microbioma dela, e esses sim, eles são transitórios. Todo germe patogênico, toda doença infecciosa, ela não é uma condição que perdura a vida toda do indivíduo. Ela é uma condição localizada numa etapa da vida dele. Mas a tendência é, com tratamento ou sem tratamento, o próprio organismo recuperar esse equilíbrio. Então, essa microbiota ou esse microbioma humano, ele é mais ou menos estável dentro daquela faixa de idade que a pessoa está. Então, eu hoje, com meus 60 e poucos anos, né, eu tenho um padrão do meu microbioma, que já não é tão eficiente quanto era quando eu era adolescente, por exemplo. Mas ele é mais ou menos estável. Né? Ele não fica mudando porque eu mudei de cidade, ou porque eu entrei em contato com uma pessoa, ou porque eu entrei dentro de um hospital, ou porque, entende? Então, existe esse equilíbrio, que é o que a gente chama do equilíbrio hospedeiro-micro-organismo. Agora uma pergunta de Niterói. Professora Cristina, em Fatologia, página 6, nona linha. A diversidade observada na composição dos microbiomas androssomáticos e ginossomáticos. Poderia comentar sobre a diferença dos micro-organismos residentes no homem e na mulher? Bom, a primeira é óbvia, né? O aparelho geniturinário. Esse aí não tem como escapar. Né? Então, os órgãos genitais da mulher são diferentes, bem diferentes, e tem ecossistemas, tem habitats diferentes que no homem não tem. Então, isso é lógico que ali ela vai ter um ecossistema composto por micro-organismos e outros fatores que são diferentes do homem. Esse é o mais gritante. Agora, tem outros locais do corpo que também pode ter uma diferença. E isso principalmente é condicionado pelos hormônios. Né? Então, na mulher, por exemplo, os hormônios estrogênios, os hormônios femininos, eles têm um papel protetor contra uma série de doenças infecciosas. Tem certas doenças que não aparecem em mulher durante o período entre
a primeira menstruação, que é a menarca, até a última menstruação, até a menopausa, né? Durante esse período, a mulher é protegida por uma série de doenças. Então, a gente pode encontrar certos micro-organismos no homem que na mulher não vão vingar, digamos assim, não vão ficar viáveis. Outras coisas que poderia se aventar também como um fator que propicia essas diferenças são os comportamentos sociais, né? Que são diferentes. Na maioria das vezes há uma diferença no comportamento social do homem e da mulher. Isso aí pode também levar a um contato com um tipo de micro-organismos diferentes. Cris. Pode falar. Parabéns pelo verbete. Essa questão dos contatos sociais, como que você vê isso? Quais são as características desses contatos? Entra mais assim a questão da alimentação ou quais outros fatores? Contatos sociais, o tempo todo, aonde a gente está, por exemplo, tu dá a mão para a pessoa, tu já carregou bactérias da pessoa, ou bactérias, vírus e outros organismos, né? Então, os contatos sociais, tu entra num ambiente fechado, tem gente tossindo, gente respirando, tu já está inalando micro-organismos que vêm dessas outras pessoas. E nós não temos como evitar isso. Isso é constante em qualquer lugar que a gente está, né? Então, os contatos sociais são um dos grandes fatores de aquisição de microbiota e extremamente importante na criança recém-nascida, quando ela está formando o microbioma dela. É assim que ela começa a adquirir o microbioma, através do que ela ingere pela comida, através principalmente dos contatos com a mãe, com os familiares, com as pessoas que chegam. Então, são extremamente importantes, mas eu volto a citar. No momento que o corpo humano estabiliza aquele microbioma, ela tem esses contatos sociais, mas pode ter alguma modificação pequena no seu microbioma, mas ele tende a voltar ao equilíbrio dele. Ok, tem mais duas na página 6. A primeira é na 10ª linha de baixo para cima, na patologia. A doença infecciosa causada pelo micro-organismo endógeno fora do nicho ecológico. Esse é um fator assim, porque nós temos a nossa microbiota, né? Microbiota endógena, quando eu falo, é a mesma coisa que microbioma, tá? Então, nós temos essa nossa microbiota endógena que não causa doenças, tá? Então, tem ali, por exemplo, no intestino, uma série de bactérias, de vírus que estão ali, até ajudando a gente numa série de funções fisiológicas que são importantes para o corpo. Mas lá pelas tantas, por alguma razão qualquer, quer seja o uso de algum medicamento que acabe com que interfira nessa microbiota intestinal, quer seja por uma questão anatômica, até por falta de higiene. Por exemplo, uma bactéria intestinal, como a Escherichia coli, que é o exemplo que eu gosto de usar, porque é uma das bactérias mais comuns dentro do intestino, ela sai dali e vai causar, por exemplo, uma infecção urinária, que é extremamente comum, um caso extremamente comum, principalmente em mulher, né? Então, por que isso? A Escherichia coli é uma bactéria que não causa maiores problemas, ela está ali com a gente diariamente, ao longo de toda a vida. Por que lá pelas tantas ela vai causar uma infecção urinária ou uma infecção em qualquer outro sítio do corpo? É porque houve um fator de desequilíbrio, né? Ou ela foi carregada mecanicamente para um sítio anatômico diferente do que é o habitat dela, né? Ou porque a pessoa entrou numa imunossupressão, quer dizer, numa deficiência imunológica temporária, né? Alguma coisa houve que rompeu esse equilíbrio. Então, nesse caso, o micro-organismo sai do nicho ecológico dele e vai causar doença em outro local. Perfeito. Agora, na parafatologia, 3ª linha, de cima para baixo. A carência de pesquisas sobre o papel do ectoplasma na transmissão de moléstias infecciosas. Pois é. Então, a gente sabe que, sabe assim, teoricamente, né, que o ectoplasma deve carregar micro-organismos, tá? Mas eu nunca vi nada escrito dizendo isso claramente. Nada que tenha sido feito assim, eu procurei muito isso, né, esse tipo de informação. O máximo que eu consegui foi, as informações melhores estão no
Projeciologia, né, escrito pelo professor Valdo, naqueles capítulos que ele fala sobre o ectoplasma. Então, ali ele mostra como é possível carregar essas partículas e, possivelmente, as bactérias também, através do ectoplasma. Bom, eu falo aqui da carência de pesquisa porque não existe coisas relacionadas diretamente aos micro-organismos que falem sobre isso. Ainda que a gente saiba e tenha esses cuidados nos campos bioenergéticos, nas próprias dinâmicas aqui da conscienciologia, tem esse cuidado de evitar que pessoas com alguma doença infecciosa participem, né? Justamente por isso, porque pode ser carregado micro-organismos pelo ectoplasma. Se a gente admitir que o ectoplasma tem citoplasma, tem elementos celulares, é bem provável que ele... E mais do que isso, o que me chamou a atenção é assim, o professor Valdo sempre fala assim que leucócitos, hemácias, eu não sei se hemácias... Glóbulos, né, que são os de sangue. Um glóbulo branco tem de 2 a 20 micrômetros. Uma hemácia tem de 7 micrômetros. Uma bactéria média, tipo essa Escherichia coli, que é tipo um padrãozinho de bactéria, assim, tem 1 micrômetro. Um vírus tem nanômetros. Então, é lógico que é muito mais fácil carregar micro-organismos do que partículas maiores como essas. Né? Então, só que não tem isso escrito em lugar nenhum. Não tem pesquisa. Não tem pesquisa feita, mesmo porque é muito difícil trabalhar com ectoplasma, né? Como que faria essa coleta de ectoplasma para poder fazer as análises, para constatar isso aí? Tudo bem? Carlos? Cristina, aqui na teorologia, poderia explicar o que é a teoria hologenômica da evolução? A teoria hologenômica é essa que surge a partir desses estudos do microbioma, quando eles veem o seguinte, que se nós temos uma célula humana para cada 10 micro-organismos, então tem até assim, a título de piadinha do meio científico, eles falam assim, então nós somos só 10% humanos. Né? O resto nós não somos humanos. Né? Se tem 1 para 10, a coisa não é bem assim, porque eles são bem pequenininhos. Né? Mas veja, com essa quantidade de genes, que ali na própria fatologia aparece, o Amin até destacou no começo, 27 mil genes humanos para 2 a 5 milhões de genes microbianos no nosso corpo, o holobionte, essa teoria holobionte fala que, na verdade, não existe um indivíduo único, que existe o holobionte, que seria não é a fusão, não é no sentido de que sejam organismos fundidos, não é nesse sentido, mas seria um organismo que tem que ser abordado do ponto de vista de toda a microbiota que ele carrega. Então tem que ser levado em conta não o ser humano só, mas todas essas outras consciências, que não sei se dá para chamar de consciências, são princípios, são princípios conscienciais, assim, ainda muito iniciais, né? Mas então teria que considerar, fazer sempre uma abordagem mais conjunta disso aí. E a esse conjunto, homem, micro-organismos, eles chamam de holobionte. Aproveitando aqui na taxologia, a letra C. Se fala aqui em várias situações, e fala em imunidade inata e imunidade adquirida. Pode ampliar esse item todo? Imunidade inata e imunidade adquirida é que tem certa... Quando o sistema imunológico ele é formado, a criança nasce com... O sistema imunológico dela ainda não está pronto, né? Ela herda muita coisa da mãe e ao longo do primeiro ano de vida ela vai estruturando esse sistema imunológico. Mas tem muita coisa que ela já nasce tendo. Né? Por exemplo, ela tem sangue. Né? A criança, quando nasce, tem sangue. Se ela tem sangue, ela tem esses elementos imunológicos dentro dela, que são, por exemplo, os glóbulos brancos, que são os linfócitos, que depois têm relação com a imunidade. Então, essa imunidade que a pessoa já nasce com ela é a imunidade inata. E tem aquela imunidade que ela vai
adquirindo ao longo da vida. Ela vai formando, e isso é muito forte nesses 2 primeiros anos de vida da criança, né? Então, por exemplo, esses linfócitos que eu citei, os linfócitos B, o que eles fazem? A primeira vez que a pessoa entra em contato com uma determinada partícula estranha ao corpo, pode ser uma bactéria, eles reconhecem aquela bactéria, memorizam essa informação, desencadeiam a produção de anticorpos em relação a essa bactéria e guardam essa memória para quando ela de novo entrar em contato com essa bactéria, para já ter o sistema funcionando rapidamente. Então, esse é um tipo de mecanismo do sistema imunológico, da imunidade adquirida. Ela não tinha isso antes. Ela desenvolve a partir do contato com os antígenos. Então aí justifica o item, né, que o fato da criança já está rodeada de 100 trilhões de micro-organismos. Quando ela nasce, ela já está rodeada com mais de 100 trilhões de micro-organismos. Impressionante. Na página 6, na segunda linha, ainda falando sobre a questão do fator de o homem carregar em torno de 27 mil genes próprios, herdados, e esse adicional de 2 a 5 milhões de genes, aí você falou até sobre a piada que há entre os cientistas, né, da questão tão característica do homem, dele nessa circunstância. Aí, eu gostaria, eu sou leiga nesse assunto, tá? Mas de perguntar o seguinte: não seria até uma identificação do nível ainda de animalidade que nós ainda nos encontramos, até por nós termos mais genes adicionais e até carregando esses genes de nossos, vamos dizer, não sei que palavra diria, consciências, princípios conscienciais, e que dariam essa caracterização ao ser humano, porque a gente pensa, até que ponto esses genes também não podem vir de uma situação herdada de princípios conscienciais que nós carregamos, porque diferenciando também o conceito de genética humana, né? Bom, essa questão da animalidade nós vamos carregar até se tornar CL, né? Até serenão ainda nós vamos ter que conviver com esse microbioma todo, nós não podemos fugir disso. Agora, nesse ponto que tu está abordando, eu acho interessante essas ortopensatas aqui, ó, dá uma olhadinha ali na primeira página, na página 5, que o professor Valdo coloca, são ortopensatas do léxico, né? Uhum. Ó, biologicamente, somos o resultado da evolução das bactérias. Carregamos futuras humanidades no trato intestinal. Isso eu achei muito interessante. Eu sublinhei também, até para fazer um contraponto, né? Que, carregamos um mundo dentro de nós que ainda está em transformação, né? Digamos assim, dos princípios conscienciais, não é isso? Isso, e disso a gente não foge. Agora, esses genes adicionais, todos deles, muitos deles, eles atuam beneficamente, atuam assim, ó, ombro a ombro, digamos assim, com os genes humanos. Eles codificam certas propriedades ou certas manifestações que são necessárias à saúde humana. Então, são genes que têm função biológica dentro do corpo humano, coisas que o homem não faria sozinho, ele precisa daqueles genes da bactéria. E até que ponto esses genes, lá pelas tantas, podem ser incorporados no genoma humano, quer dizer, o gene da bactéria, ou do vírus, ou seja lá do que for, incorporado no DNA humano, isso não se sabe. Mas isso é uma questão que eles levantam, porque é possível que algumas mutações que a gente tenha venham dessas inclusões de DNA microbiano.
dessas Mas diferenciações, isso tudo, gente, ainda é em nível assim de especulação dos cientistas que, a partir desse projeto Microbioma Humano, quando eles identificam essa enormidade de genes ali presente, eles começam a levantar essas questões para futuras pesquisas. Entendi. Então, todas essas anomalias que podem surgir genéticas podem ser também através da intervenção desse microbioma herdado, né? Que não é próprio do... Só que se isso acontece, não é assim toda hora, né? Isso são eventos muito, digamos, raros, seria, né? Na evolução, isso aconteceu, isso a gente sabe. Por exemplo, uma história que todo mundo conhece, que as mitocôndrias das células humanas e de qualquer outro animal eram antigamente bactérias, do ponto de vista da evolução, né? Eram bactérias que entraram para dentro de células, parasitando essas células, se tornaram simbiontes, elas começaram a ter uma função importante dentro dessas células e acabaram se fixando como uma organela da célula. As mitocôndrias eram bactérias. Da mesma forma nas plantas, os cloroplastos que tem nas plantas, que são os responsáveis pela fotossíntese, eles eram antigamente microalgas, algas fotossintetizantes, que entraram para dentro das células do vegetal e se tornaram organelas. Então, por que não pensar que partes desse DNA ou RNA microbiano possa, de fato, ser incorporado no DNA humano lá pelas tantas? Mas, como nós dissemos, tudo ainda no nível tudo está em modificação, da especulação. Exato. Especulação. Muito obrigada, viu? De nada. Professora Cristina, Sim. Poderia, por favor, discorrer um pouquinho mais sobre o microbioma humano e a auto-ortopensenidade? Essa é uma questão que a gente sabe, por exemplo, que o pato pensene, tudo que a pessoa pato pensena, acaba retornando para ela, certo? E quando ela faz isso, retorna e acaba afetando o órgão de menor resistência do soma, né? Quando isso acontece, ela desenvolve doenças. Pode ser doenças de qualquer natureza, mas entre elas, as doenças infecciosas. Tá? Então, é aquele caso de por que a pessoa está lá dentro de um ambiente onde tem alguém resfriado e só ela pegou o resfriado da outra pessoa. E outra pessoa que estava do lado tinha, digamos assim, o encapsulamento, o corpo fechado, que popularmente chamam, né? Por que alguém consegue não se contagiar e outro se contagia, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. O tanto que a pensenidade influencia nessa questão das doenças infecciosas. Outra coisa, o quanto que os patopensenes podem agravar ou podem aumentar a virulência de um agente infeccioso. Isso também é uma coisa que a gente já trouxe para mini tertúlias e até o professor Valdo comentou que sim, que isso é possível, né? Que a pessoa com seus pensenes pode influenciar, sim, piorando a questão da doença que ela está tendo, né, no momento que ela está com aquela infecção que ela pode ter, né? Então, influi enormemente, né? Décima segunda linha, página 6, a curiosa diferença existente entre a mão, o que eu escrevi aqui em cima, microbiotas da mão direita e esquerda da mesma pessoa. Queria que você explicasse um pouquinho. Olha, eu não tenho muito o que explicar, esse é um fato. Quando eles fizeram essa pesquisa do microbioma humano, eles identificaram uma série de coisas que eles não pensavam que pudesse existir. Entre elas, essas diferenças que eu cito aí. Porque onde que se ia imaginar que a mão direita tem uma microbiota diferente da mão esquerda? Entende? Agora, tem um fato decorrente disso, que eu também coloco logo em seguida. Seria decorrente do uso também? Decorrente do fato de ser diferente.
essas microbiotas, né, de pessoa para pessoa, ou de ter microbiotas tão específicas assim em certos sítios anatômicos, como no caso a mão. O que eles verificaram? Que isso abre uma porta, novamente, é aquela coisa que os cientistas fazem, quando eles descobrem uma coisa, eles já ficam imaginando o que eles podem fazer a partir dessa descoberta. Então, a partir desse fato, dessa especificidade tão alta da microbiota da mão, eles acham que eles podem usar isso como um método de identificação de identidade das pessoas no futuro. Isso eu coloco logo em seguida aí, Rosa, tu vai dar uma olhada. Então, eles pensam que isso serve como existe a impressão digital, que é diferente da mão direita e da esquerda, existe também a impressão da microbiota da mão direita e da mão esquerda. E que isso, no futuro, pode ser usado como um teste de identificação de pessoas, até em criminologia. Eu também pensei, é uma hipótese, né? Você que é a especialista, seria também decorrente do uso também, que se usa mais uma mão do que a outra. Ah, isso não sei. Seria os micróbios adquiridos e os já existentes não, adquiridos. Isso não, eles não explicam, eles estão, por enquanto, perplexos pelo fato. Eles mal e mal conseguiram deglutir o fato de que essas coisas acontecem. Né? O porquê que ela vai ser mais... não sei. Aí tu já está levantando uma outra questão. Tem uma série de variações, que eles têm que pensar. Por exemplo, será que no destro e no ambidestro é diferente? Não sei. Né? Que em matéria cortical, a questão dos hemisférios, né, correspondente às mãos, né, também tem um outro lado. Né? Agora, uma coisa interessante ainda em relação à mão é o contágio que a gente tem no uso das telas, né, do touchscreen. Essas tecnologias modernas, né? Que é o celular, o computador, o mouse, né? Então, todos esses locais que muita gente coloca o dedo, né? Então, são fontes de infecção, fontes de contaminação, também tem que ter cuidado. Também de contaminação, né? Tem muita coisa que estudar, e né? Veja, mas muito interessante. Eles pensam que em criminologia, por exemplo, eles podem pegar o computador de um criminoso e pegar a microbiota que tem na tela para verificar se era ele mesmo que usava aquele computador, né? Esse tipo de coisa. São portas que se abrem para a pesquisa. Obrigada. Então, agora de Niterói, a teletertuliana pergunta: em Fatologia, página 6, 8ª linha de baixo para cima, poderia diferenciar e exemplificar os produtos pré-bióticos, probióticos e simbióticos? Como devemos consumir esses produtos visando o equilíbrio somático? Sim, os pré-bióticos, eles são basicamente, assim, para resumir, são fibras. Pode ser fibras solúveis, insolúveis, mistas, né? Entra aí a inulina, que já deve ter ouvido falar, os oligofrutoses, né, que são chamados de frutanos. Enfim, são substâncias dietéticas à base de carboidratos complexos que são muito úteis no processo digestivo. Tá? Eles favorecem o crescimento ou a proliferação de uma microbiota intestinal mais saudável. Eles têm essa função. Já os probióticos são suspensões de bactérias que a gente tem habitualmente no intestino. Né? Então, a gente toma aquilo artificialmente para quando está com um problema gastrointestinal muito severo, que a pessoa não está conseguindo se recuperar sozinha, o médico receita esses probióticos para ajudar ela a recompor aquela microbiota intestinal. Usados juntos, um potencializa a ação do outro. E quando eles são administrados num mesmo produto dietético ou num mesmo suplemento, eles se chamam de simbióticos. Tá? Então, uma substância ou um suplemento simbiótico, ele é composto por pré-biótico e probiótico. Tá? Tem essa finalidade. Agora, em relação a isso, a gente tem que chamar a atenção o seguinte: não existe o simbiótico, pré-biótico ou probiótico ideal, porque eles estão muito aquém de reproduzirem o que seja a microbiota intestinal. Então, eles são meramente auxiliares num tratamento, mas eles não curam nada, tá? Eles só conseguem auxiliar, mas são
bastante bons de serem utilizados e os médicos receitam, tá? Na verdade, a gente está entrando numa fase agora que a gente chama a era dos probióticos, que isso vai se tornar muito mais importante e conhecido a partir de agora, a partir dessas pesquisas todas que estão sendo feitas com o microbioma humano, vai se começar a valorizar muito mais essa questão dos probióticos, porque eles são naturais, né? Não são tóxicos. Agora, em Paradoxologia, página 8, segunda linha. O que é o paradoxo da simplicidade megafuncional? Pois é, esse paradoxo é da função das bactérias no corpo humano, né, no soma humano. Veja, elas são tão simples, são estruturas tão simples do ponto de vista evolutivo, até assim, com nanômetros, com micrômetros de tamanho, com uma estrutura muito simples interna, uma estrutura celular muito simples, quando tem célula. O vírus, por exemplo, nem célula tem, né? Nem é uma célula. E, no entanto, eles causam efeitos tão drásticos, tanto para bem quanto para mal, né? O mega funcional que eu coloco aí é em relação a essas bactérias que são benéficas, que o corpo humano precisa para poder se manter. Então, é um micro-organismo muito pequeno, muito simples, causando um efeito muito grande. Poderia expandir a frase enfática, na página 10, relacionando com o equilíbrio ou desequilíbrio energético? Todos os tipos de desequilíbrio do corpo influem na microbiota, e a microbiota pode influir no equilíbrio de todos os veículos do corpo também, tá? Entre eles o energossoma, né? Então, uma pessoa que está descompensada energeticamente, ela está com a imunidade dela diminuída, com certeza, tá? Então, esse é mais um dos fatores condicionantes à aquisição de doenças infecciosas. É aquilo que a gente já falou antes, quando falava das dinâmicas que a gente promove aqui na Conscienciologia. A pessoa, para ser um energizador, por exemplo, ela tem que estar em condições físicas, energéticas, psicológicas e mental-somáticas equilibradas, né? Senão ela pode causar mais dano do que ajudar. Eu não sei se eu respondi ou não, mas o fator energético, ele influencia nisso, no sentido de ser necessário para o equilíbrio desse microbioma. Só lembrando que o corpo energético, o energossoma, ele está conectado ao soma e ao psicossoma. Ele é vamos dizer, uma ponte entre os veículos. E há relação entre os veículos. Exato. Então, uma coisa no soma reflete no energossoma e vice-versa. Então, eles estão interrelacionados, realmente. Exato. Agora, uma pergunta de Télio Tertuliano de São Paulo. Professora Cristina, em Estrangeirismologia, página 5, segunda linha. Poderia explicar os mais de 1000 clusters bacterianos colonizando o soma humano? Esse conceito de cluster também ele é razoavelmente recente, né? Porque a gente vê, antigamente a gente dizia assim, tem tantas espécies, né, que fazem parte, por exemplo, da microbiota intestinal. Eu falo muito na intestinal porque é a mais importante, é a que tem mais ibope, digamos assim, né, que se fala mais. Então, hoje a gente sabe que não são espécies propriamente que existem, não são espécies bacterianas ou espécies de vírus. O que existe são agrupamentos de bactérias que têm uma função, que têm uma expressão muito semelhante. Esse agrupamento de bactérias são chamados de clusters. Por que isso? Eles viram, quando foram tentar identificar as espécies bacterianas existentes através dessas novas metodologias, eles viram que não dava para definir, nominar uma bactéria ou um micro-organismo, porque eles se trocavam material genético entre si. Então, aquele que hoje era de um jeito, amanhã ele já era de outro. Ele já era outra espécie, já era diferente. Eles não conseguiram mais identificar, classificar e nomear todos os micro-organismos que existem. E depois, assim, a imensidão muito maior do que
eles imaginavam que era possível existir. Então, o que eles fizeram para solucionar esse impasse? Porque eles precisavam, de alguma maneira, mostrar que espécies eram essas. Eles resolveram, em vez de nomear um único tipo, uma única população de micro-organismos, eles começaram a nomear esses agrupamentos daqueles que eram muito parecidos e que, no grupo, mantinham uma expressão semelhante. Uma expressão em nível genético, eu estou falando. Tá? Então, clusters são isso, são agrupamentos ou complexos de algum tipo de micro-organismos que têm uma expressão gênica semelhante. Então, continuando aqui, em Pensenologia, página 5, quarta linha. Poderia discorrer a respeito da predisposição holopensênica da consciência às doenças? Isso foi o que a gente até falou. Né? A pessoa, ela pode ter normalmente cada pessoa tem um órgão que é o órgão de ataque dela, né? O órgão de menor resistência. Então, a predisposição à doença, no caso da doença por infecção microbiana, ela vem através do padrão holopensênico dela, né? É isso que condiciona. À medida que ela patopensena, ela vai atrair para si aquilo que tem a ver com, ou melhor, vai atrair para si doenças que vão atuar sobre aquele órgão de menor resistência. Não sei se eu fui clara ou... Agora uma continuação, Pensenologia, página 5, ainda na quarta linha. Gostaria que esclarecesse o padrão pensênico pessoal influindo no equilíbrio microbioma soma humano. É mais ou menos, né, a mesma, mais ou menos a mesma coisa. Agora, vamos assim dar um exemplo disso, né? Ver aquela pessoa, por exemplo, que... Isso eu já vi várias vezes. A pessoa está lá resfriada, né? Está super mal, né? Super resfriada. Lá e está deprimida. Em geral, vem as coisas, pode estar meio deprimida, assim, fica resfriada, fica abatida. Aí ela recebe uma notícia boa, melhora o padrão holopensênico dela, o resfriado se vai, em 2 toques. A mesma coisa o contrário, né? Pessoa que está lá deprimida, patopensenando, está de mal com a vida, ela pega a doença com mais facilidade. Então, influi nesse equilíbrio, né, do microbioma com o próprio organismo, né? Essa explicação aí, como você coloca aí, né? É a questão ela está... Fisicamente, o soma está doente e vem uma energia, digamos assim, de ordem emocional, né, digamos assim, e a levanta. Isso surge muito quando a gente estuda psicossomática, né? E isso assim, eu estou pensando assim, no ponto de vista de comprovação científica, fato de ser possível de ser comprovado eu acho que esse é da psicossomática, assim, que hoje chamam psicoimunologia, né? Eu acho que sim, Rosa, isso eu acho que até vocês que são psicólogos, né? Tu não é psicóloga? Eu vejo pelo ponto de vista emocional, na questão da psicologia. Mas a questão somática eu não domino. É que não é desvinculada. Então, como pode isso? Porque é isso que o Aminho explicou antes. Os veículos não são dissociados. Pela interligação, pela né, entre interligação. as células. Veja, uma pessoa doente, vamos usar esse exemplo do resfriado, que é uma coisa que todo mundo tem, né? Já teve, pelo menos. A pessoa que está com resfriado, ela fica alterada mentalmente, ela tem dificuldade de fazer o trabalho mental, intelectual já, né? Ela não se sente bem, o corpo está doente, a energia está alterada, o psicossoma já devia estar alterado antes, porque favoreceu a aquisição. Vamos pegar esse exemplo aí, já estava alterado antes, e nem intelectualmente ela vai conseguir render no trabalho dela, entende? Então altera todos os veículos, não tem como modificar apenas um. Então, aí eu vejo o seguinte, então, hipótese, né? Que possa haver assim, uma correspondência bionívoca, célula do soma, célula do psicossoma, e existindo essa interligação, um está alterando o outro, né? E quando vem uma ajuda de um corpo, facilita o levantar do outro. Eu vejo assim, Rosa.
a doença, toda ela, seja infecciosa ou não, ela começa no mental soma. O mental soma doente, ele vai influenciar o psicossoma. O psicossoma vai influenciar o energossoma e esse o soma. Quando a doença chega em nível somático, é porque já final. passou por todos os outros, né? Que já estavam todos os outros doentes. Então, aí que vem a propensão que foi falado anteriormente. Exato. Ela já está vulnerável, já está aberta, porque mental ou somaticamente Exato. ela já está pensionizando, exatamente, né, de uma isso. forma patológica. A pessoa que está sempre pensionando, e ela tem. E outro exemplo que o professor Valdo também usa, que eu achei muito interessante, não até em relação à doença infecciosa, mas, por exemplo, a pessoa que sente muita raiva, o órgão de ataque dela é o fígado. Né? Então, tem essas predisposições. Né? Então, é nesse sentido que eu falo. Se a pessoa está sempre pensionando, ela tem a porta aberta para a entrada de qualquer doença. Né? E vai pegar aquele órgão de menor resistência. Agora, Cristina, você é uma física, uma cientista, que você aceita bem essa... Agora, nem todos os seus colegas aceitam dessa forma, né? Não, a maioria possa não. haver uma melhora através de... Mas a psicossomática já é uma coisa que... no caso da psicologia. É mais aceito, né? Mas no caso, no caso da biologia, existem muitos cientistas que ainda não aceitam essa possibilidade. Né? A ciência, de maneira geral, não é só na biologia, mas a ciência, de maneira geral, ainda tem muita gente que é eletronáutica, né? Ainda tem muito disso. A gente tem que trabalhar muito para mudar essas cabeças. Tem aquele Rupert Sheldrake, né, que é um biólogo que está um pouco mais... Aquele está um pouco mais avançado. avançado. Obrigada, viu? Doutora Cristina, à luz da pensenidade, como nós poderíamos entender os patógenos que têm surgido atualmente, que estão altamente resistentes a tudo, ou até mesmo não respondem a nada? À luz da pensenidade, eu não sei se eu saberia te dizer. Eu acho que aí o que tem é muita ignorância. Ignorância que eu falo não é no mau sentido, mas é ignorância mesmo da ciência. É aquele patamar da ciência que ela ainda não alcançou. Entende? Então, o que acontece? Acaba se fazendo mau uso dos instrumentos que a gente tem. E nessa questão desses patógenos que são resistentes a tudo, entra o manuseio com as drogas, o erro do abuso no manuseio com as drogas, que acabam gerando esses micro-organismos que não respondem mais a tratamento nenhum. Então, existe sim muita ignorância por parte dos cientistas e de quem faz a ciência ainda no uso desses recursos. Do ponto de vista da pensenidade, que foi o que tu perguntaste, né? Eu acho que eu não saberia fazer uma relação direta assim nesse ponto aí. Eu acho que isso aí é muito complexo, né, para a gente pensar, mas a gente pode pensar também nisso que ela comentou, dessa patopensenidade, que às vezes vem de outras vidas. A pessoa está patopensenizando aquilo, não só agora, mas às vezes ela tem várias vidas. Isso causa alterações, distúrbios no psicossoma dela. E esses distúrbios, eles drenam de alguma forma. Às vezes drenam no corpo físico. Aí vem todos esses processos aí. Talvez, bem colocado a mim, talvez entre nessa questão que eu falei antes, que o pensene, ele pode mudar a virulência do micro-organismo, ele pode tornar mais virulento. Tá? Mas eu não sei quanto à resistência a drogas. Isso é um problema complexo, né? Mas que tem alguma causa, vamos dizer, não física, deve ter, né? É aí que a gente entra naquilo, falta pesquisa que junte esse lado da ciência convencional com o que a gente sabe da consciência, né? Do estudo da consciência. Então, não existe muita coisa a respeito disso ainda, né? Você queria perguntar? Eu queria acrescentar, eu acho que vai dar um link entre a última pergunta e a dela. Existe uma especialidade nova na medicina chamada psico-neuro-imuno-endocrinologia. Bom, isso aí já é um avanço, porque a medicina já está entendendo, né, que nós temos realmente, eles não chamam de piloto, que seria a consciência, porque para a medicina a mente é uma secreção do cérebro. Mas olhando pela nossa interpretação, achando
entendendo que a consciência é o piloto do avião e que o cérebro seria o painel, né? Então o piloto, ele comanda o painel do cérebro que vai fazer o avião subir. Então, se o piloto, que é o psique, que não é feita pelo cérebro, ele é o comandante e o cérebro é o painel, então nós vamos entender que o psique, que é o piloto, ele vai comandar errado o sistema neurológico, que é o sistema de comando do soma, que vai atingir o sistema de defesa e vai estrambelhar o sistema glandular. Então, o que a medicina já está entendendo? Que existe algo a mais. Alguns médicos falam até de epigenética, quer dizer, algo além. Mas, pelo nosso foco conscienciológico, a gente diria o quê? Que é a consciência que está fazendo o processo todo. É a consciência que vai dar abertura, de acordo com o comportamento dela. É o piloto que vai comandar o cérebro de forma errada, que vai detonar o sistema de defesa e as glândulas. Agora, a medicina tradicional, ela vem na contramão. Ela vem tratando as glândulas, ela vem tratando as infecções, as alergias, mas nota-se que está tendo um encontro aí, porque já tem uma turma da medicina já pensando no processo. Tanto é que hoje, todas as pessoas, mesmo doentes ou não, elas têm uma indicação da psicoterapia, e que para nós aqui seria a consciência terapia, para exatamente esse piloto coordenar o corpo direitinho, que aí fica tudo bem. E aí vem vidas passadas, aí vem a genética, a paragenética, envolvendo todo o processo. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Tudo está envolvido no E fundo. a questão da resistência envolve, porque a medicina fica pensando assim, mas aí se eu der um super antibiótico, eu vou matar a bactéria. Não é assim, porque o sistema de defesa, na verdade, é que mata a bactéria. O antibiótico, ele apenas auxilia no processo. Então as resistências vêm por quê? O uso indiscriminado de antibiótico, de forma totalmente equivocada, e o ser humano perdido. Então, eu não sei onde é que vai parar o sistema de defesa do ser humano. É aí que entra, nesse ponto que eu falei da ignorância da ciência, da ciência e dos cientistas, né? Uma ignorância até não no sentido pejorativo, mas a ignorância por falta de conhecimento mesmo sobre como isso funciona, né? Então, muito se erra sempre que surgem coisas novas, como, por exemplo, quando surgiram os antimicrobianos, primeiro os antibióticos e depois os antimicrobianos, foi aquela maravilha e salvou um monte de vidas. Mas aí a ciência não conseguiu dar a volta, quer dizer, começaram a usar indiscriminadamente e hoje a gente vê os efeitos que tem aí. Eles continuam sendo extremamente úteis, mas tem esse lado que também não pode ser extrapolado. É só lembrando que na consciência terapia tem aquele conceito de saúde consciencial. Então, a verdadeira saúde é a saúde da consciência, né? Não adianta a gente querer tratar só o corpo físico ou só também as emoções, né? Então, a saúde real é um processo de saúde da consciência. Por isso que eles trabalham com esse conceito de saúde consciencial. E lembrando que na ciência, como você comentou, em todas as áreas foi assim. Quando eles inventaram o motor do carro, o motor a combustão, foi o maior sucesso. Mas ninguém sabia que aquele motor poluía, ia causar problemas de pulmão. Depois é que foram descobrir, né? Então tem várias descobertas na ciência que são assim. Primeiro se descobre, é o caso que está acontecendo do Wi-Fi hoje, né? A Rosa Nader já trouxe aqui os efeitos, mas ninguém sabe direito, já estão desconfiando que ele causa muita algum gente malefício. fala, mas ninguém sabe o que vai acabar causando. Como uma coisa muito nova, né? Então acho que isso é inevitável no processo do crescimento, né? Agora aqui em Fatologia, ainda o mesmo Teletertuliano, página 6, sexta linha, gostaria que comentasse sobre os 10 trilhões de bactérias liberadas diariamente nas fezes do ser humano. É um dado, não tem muito o que comentar. Isso a gente coloca para a pessoa cair em si, né? No que ela tem dentro do intestino, né? Para começar a dar um pouco de valor. Olha, se elimina diariamente 10 trilhões, imagina quantas não ficaram, né? Quantas que não tem lá dentro. Né? É para a gente refletir, né, sobre esses temas aqui. Agora, em Parafatologia, página 6, penúltima linha. Exemplifique, por favor, o encapsulamento parasanitário preventivo. Eu acho assim, que quem conhece parapsiquismo, e esse é o diferencial da pessoa que não lida com isso,
pode começar a olhar para essas doenças infecciosas de uma forma diferente. Ela pode ter certos tipos de profilaxia que a pessoa que não lida com o parapsiquismo não tem acesso a esse tipo de informação. Então, o encapsulamento, quando entra num ambiente sabidamente contaminado, né? Vai lá visitar aquele paciente que está com uma doença infecciosa no hospital, ou mesmo o profissional de saúde que está trabalhando lá dentro, ele tem que saber fazer um encapsulamento, né? Parasanitário, para se defender, e também pode fazer, às vezes, para proteger outra pessoa, né? Então, é esse uso do parapsiquismo no sentido da profilaxia dessas doenças. Uma pergunta aqui que você já respondeu, mas em todo caso é de Goiânia. Em Parafatologia, página 6, terceira linha, poderia comentar a carência de pesquisa sobre o papel do ectoplasma na transmissão de moléstias infecciosas? Então, repetindo o que a gente colocou, a gente sabe que o ectoplasma, sabe assim, teoricamente, né, que o ectoplasma deve transmitir, tudo indica que ele transmite doenças infecciosas, deve haver carreamento de micro-organismos que pode ir tanto do parapsíquico, tanto do energizador para a pessoa, se ele estiver doente, como pode ser retornado do indivíduo para quem ele fez a energização, pode trazer de volta para o energizador, né? O ectoplasma tem essa propriedade de carregar partículas, então, possivelmente, micro-organismos também. Mas não existem pesquisas, apesar da gente saber e da gente perceber o efeito de possível contágio, não existe nenhuma pesquisa, do ponto de vista mais da ciência, que mostre isso na prática, praticamente como fazer, né? Então, pode ser que um dia surjam metodologias que permitam se examinar. A Ectolab aí é uma promessa, né, de pesquisas, o Ectolab AIC, Ectolab. Pode ser que um dia trabalhe com isso. Agora uma pergunta de Madrid. A verbetógrafa em Fatologia, página 5, última linha. Poderia explicar o projeto Microbioma Humano, reperspectivando a ótica sobre ser saudável e ser humano? Então, quando eles fizeram esse projeto, que foi concluído em 2012, de identificar os micro-organismos todos que haviam dentro do corpo humano, não identificar em espécie, mas de verificar quantos eram e na medida do possível, que micro-organismos eram esses. Quando eles verificaram isso, eles ficaram tão abismados com os resultados que eles obtiveram, que as primeiras coisas que eles verificaram era isso, que existia para cada célula humana 10 micro-organismos para cada uma. Então, que a enormidade era tão grande de micro-organismos que a gente não podia mais pensar, e aí vem o conceito de holobionte de novo, que a gente não podia mais pensar no ser humano como desvinculado dessa quantidade de micro-organismos que ele traz. Então, isso mudou a visão do que é ser humano, né? Do que significa ser humano. Não é que o ser humano vai se fundir aos micro-organismos, não é isso. Mas é que, para entender o ser humano, tem que entender esses micro-organismos também. Não dá mais para examinar a pessoa como se ela não tivesse outros indivíduos, digamos assim, vivendo ali junto com ela e de uma forma tão íntima com ela, né? Então, é essa questão do ser humano que mudou. E da fisiologia, muda porque eles começam a perceber que várias funções orgânicas essenciais são desempenhadas por esse microbioma, que sem ele a saúde humana estaria comprometida. Em relação à penúltima pergunta, eu queria dar uma... Eu trabalhei no Hospital de Doenças Transmissíveis, morei lá dentro durante 12 anos. E durante esses 12 anos, trabalhando lá dentro do Hospital de Doenças Transmissíveis, eu constatei que não houve nenhuma transmissão de doença alguma para qualquer funcionário. E aí a gente vai amadurecendo a ideia, entendendo o que acontece, por quê, né? Lá onde está internado a doença transmissível, né? Ninguém se contamina. E aí a gente entende, como confirmando o que ela falou do microbioma,
que nós temos os seres que convivem com nós em harmonia ou em desarmonia. Então eu posso ter bactérias assediadoras ou não. Eu posso ter o microassédio ou não. Se eu estou bem, equilibrado, olha lá, eu estou indo para o hospital trabalhar com boa vontade, coração aberto, sem nojo do paciente, com finalidade de ajudá-lo, eu vou ser protegido. Ou seja, eu vou encapsular naturalmente. Então é um desassédio natural. Durante esses 12 anos, depois eu não sei o que aconteceu. Parece que um dentista andou pegando hepatite lá, né? A gente não sabe, no universo gigantesco do hospital, nesses 12 anos não houve um caso. Inclusive teve um caso que uma paciente furou o dedo com agulha. Nessa época estava chegando a AIDS no Brasil, né? Então os pacientes, eles cortavam cortavam e espalhava sangue para tudo quanto é lugar para a gente pegar, nos funcionários, né? Teve um fato que uma enfermeira furou o dedo com agulha, mas não foi transmitida a doença. Então eu acho que é o autoassédio natural, o encapsulamento natural, que é a boa vontade de ajudar, né? Mas não vamos esquecer, deixa eu puxar de novo a brasa para o papel dos micro-organismos. Eles próprios, o nosso microbioma, tem um papel de impedir a entrada de germes estranhos no corpo, né? Que é isso que eu coloco lá na argumentologia, o item é o antagonismo microbiano. O primeiro, digamos assim, mecanismo de defesa de entrada de doença infecciosa que o corpo humano tem é essa microbiota que existe na pele, nas mucosas, que é normal e que impede, por competição, né, competição nutricional, competição de adesão às células, impede que entrem esses micro-organismos. Então, muito possivelmente, essas pessoas que lidam nesses ambientes contaminados e não se contaminam, elas também têm essa ajuda poderosa do próprio microbioma delas, que é uma função importantíssima desse microbioma. Não? Aquilo que você comentou, é uma interação. É uma interação. Então, o processo do microbioma com o processo energético. Exatamente. Né? Então, é difícil separar uma coisa da outra. E sobre isso aí também que ele falou, existe um verbete que você colocou aqui na... O microassediador. O microassediador invisível. Que vale a pena também ler depois. Aí o professor Valdo fala nesse verbete sobre a questão dos micro-organismos patogênicos. Né? Patogênicos. Então, continuando aqui, ainda de Madrid, em Fatologia, página 6, 7ª linha, peço a gentileza de expandir acho que o tema, né? As bactérias intestinais equivalendo a 30% a 50% do peso da matéria fecal. Não tem muito o que expandir, é mais uma dessas informações que eles obtiveram, né, para a gente se dar conta da quantidade de bactérias que tem. E também para a gente ver assim, naquele... É meio escatológico da gente falar isso, mas é a vida. É um assunto que tem a ver, né? Naquilo que a gente elimina diariamente, olha bem, porque principalmente mulher não gosta de olhar muito, né? Mas dá uma olhadinha por curiosidade e veja, imagina assim, 30% a 50% disso é bactéria. Vale a pena refletir sobre essas coisas. É um ser vivo, né? É. Agora ela pergunta aqui, em Parafatologia, página 6, 4ª linha de baixo para cima. Poderia falar sobre o desequilíbrio psicossomático gerando regiões orgânicas propensas à proliferação de germes patogênicos? Isso a gente já falou várias vezes hoje aqui. Não sei se vão falar de novo, mais um pouquinho. Fala rapidamente. Que à medida que a pessoa patopensena, ela vai atraindo para si, né, esses patopensenes de volta e vai afetar no órgão de menor resistência, né? E esse órgão de menor resistência, então, predisposto a qualquer doença, ele pode, inclusive, vir a pegar uma doença infecciosa. Agora, em Mitologia, página 8, quais seriam os mitos relativos à etiologia das doenças infecciosas? Isso tem muitos. Isso na minha vida profissional eu vi demais, assim, porque eu só alguns, assim, por exemplo, eu coletava material, né, tanto de homens quanto de mulheres, amostras clínicas. Então, quando a gente chegava, principalmente quando chegava no caso das doenças sexualmente transmissíveis, então a gente ouvia assim, o homem chegava dizendo assim, não, eu fui lavar o carro, peguei uma friagem, né,
E estou assim, mas eles falavam mais para se desculpar, acho que ficavam com vergonha. Mas o fato é que vinham as mulheres e diziam: não, eu estou com essa doença porque meu marido foi lavar o carro, pegou. Aí eu tinha que ficar quieta. Eu disse: tá bom, vou ainda. Então existe popularmente algumas fantasias, né, alguns mitos de que a pessoa, se lavar o cabelo e sair com o cabelo molhado, vai pegar a doença. Se pegar uma friagem, se for, né, se molhar vai acabar pegando uma doença, coisas dessa natureza. Então são esses mitos que eu me refiro, né? E existem assim várias coisas. Um mito muito comum, por exemplo, é dizer que o resfriado ele é mais comum em tempo frio. De fato, ele aparece mais. Existem algumas condições que favorecem com que o resfriado apareça mais na época do inverno, né? Mas não é tão clara assim essa relação de que ele precise do frio para se manifestar. Então esse também tem um mito na população de que a pessoa fica resfriada se pegar frio. Não é bem assim. Ela já devia estar com o vírus do resfriado, né? E aí criou condições favoráveis, uma série de coisas dessa natureza. Esse pode ser porque no frio a imunidade baixa? Não, e também assim, o que eles explicam mais é porque no frio as pessoas ficam mais em ambientes fechados, e aí contagia mais. Mas hoje está surgindo já uma nova ideia que diz que no frio os vírus ficam vivos mais tempo no ar. Eles permanecem vivos no ar mais tempo, então contagiam um maior número de pessoas. Mas, de qualquer forma, não é o frio que causa o resfriado. Não é o frio que faz a pessoa ficar doente. Então, agora a pergunta é de São Paulo. Professora Cristina, em Fatologia, página 6, 13ª linha. Gostaria de saber como foi feita a pesquisa em relação à inexistência de 2 indivíduos com microbiotas idênticas, qualificando-as ao modo de assinaturas pessoais. Porque eles pegaram uma amostragem da população, uma amostragem grande, isso tudo é dados dessa pesquisa do microbioma humano, né? Então eles pegaram muitas pessoas, examinaram e viram que são diferentes, que não tem pessoas com microbiotas iguais, né? Fizeram a metodologia toda essa e verificaram que isso não existe. E verificaram todos esses dados que eu coloco aí, né? Que mão direita é diferente da esquerda, que entre gêmeos não existe, existe semelhança, mas não são iguais, não são idênticas, né? Agora em Fatologia, página 6, 12ª linha de baixo para cima. Poderia elucidar a desestabilização das relações simbióticas no organismo pelo uso abusivo e ou cumulativo de substâncias químicas sintéticas? Então aí o exemplo clássico é o uso abusivo de antimicrobianos, né? Mas também de drogas tóxicas ao longo da vida que possam influenciar ou alterar esse microbioma. Então é isso, né? Esse uso abusivo leva com que haja o rompimento do equilíbrio do microbioma com o hospedeiro humano, gerando doenças a partir daí, e uma infinidade de tipos de doenças, né? Ainda em Fatologia, página 6, 9ª linha de baixo para cima. Gostaria que explicitasse a comunicação bioquímica entre as células humanas e as células microbianas. Isso é um outro caso interessante, assim, uma coisa que eles perceberam, porque todo mundo já ouviu falar, né, na questão da imunologia, da imunidade da pessoa, que quando entra um germe estranho, o organismo reage mandando anticorpos. Isso o povo já ouviu falar. Mas o que ninguém sabe, ou o que não assim desconfiavam, é que essa comunicação entre as células do corpo humano e das bactérias e dos micro-organismos todos que tem dentro é muito mais sofisticada do que isso. Então eles dizem o seguinte, que se a gente imaginar uma trama de espionagem de um filme, ele é muito menos interessante do que os trambiques, embustes, intrigas e tapeações que um faz com o outro dentro que os micro-organismos fazem com o corpo e o corpo faz com eles. Então um está à espreita do outro o tempo todo. E um capta os sinais químicos enviados pelo outro
para ver como é que eles vão agir. Então, a bactéria que quer causar a doença, ela fica na espreita do corpo, dos sinais químicos das células do corpo, para ver quando é que ela vai conseguir sabotar a imunidade ou confundir o sistema imunológico e entrar. E o sistema e as células do corpo humano ficam na espreita de todas as partículas estranhas que entram, todos os germes estranhos que entram, para ver o que eles estão fazendo e como é que ela vai atuar para pegar, para controlar. Então, dizem assim, né, que é uma coisa fantástica da gente ver a inteligência química que existe nesse mecanismo todo. É uma espionagem contra uma espionagem. Eles chamam de espionagem. Uma rede de intrigas. Agora, em Códigologia, página 7, primeira linha. O que se pode falar sobre o código de barras de DNA? Esse aí também eu coloco é o mesmo da estrangeirismologia, que eu coloco o DNA barcoding, né? Ele é hoje utilizado como método universal de identificação de micro-organismos. O que eles fazem nesse código de barras de DNA é o seguinte: eles conseguem identificar padrões de bandas, né, no DNA das bactérias, ou de vírus, ou de fungo, seja do que for, padrões de bandas que são semelhantes a esses padrões de bandas que a gente vê no comércio, no supermercado, quando a gente vai fazer uma compra, tem lá o código de barra que identifica o produto. Então, em laboratório, através de certas técnicas, eles conseguem obter padrões de bandas que são característicos de cada bactéria, ou cada fungo, cada vírus, né? E a partir dessa comparação desse padrão de bandas com um banco de dados virtual que existe nos computadores, eles conseguem identificar qualquer organismo vivo hoje do planeta. Assim, qualquer organismo que já tenha entrado no banco de dados esse virtual, tá? Porque existe muitos organismos, inclusive micro-organismos, que não foram identificados até hoje. Então, mas tudo aquilo que já foi identificado e foi colocado nesse banco de dados em computador, eles conseguem, através de um sistema de código de barras, identificar rapidamente. Agora, um teletertuliano de Curitiba. Professora Cristina, em Politicologia, página 8, primeira linha. Aí ele pergunta: houve melhora das políticas públicas de saúde e de saúde bucal ao longo das 3 últimas gestões presidenciais? O que nossas políticas públicas de saúde têm a mais ou a menos em relação a outros países? Há um real interesse em proteger a população geral contra infecções e epidemias, haja vista as vacinações não atingirem todas as faixas etárias? Eu acho assim, eu, por exemplo, sou a favor da vacinação, né? Eu sempre fui, até já participei de várias campanhas. Acho que eles têm boa intenção, acho que existe muito pouco recurso para a saúde no nosso país. Eu, que fui funcionária pública da saúde a vida inteira, eu trabalhei também sempre no privativo também, mas ao mesmo tempo eu trabalhava num órgão público. E vi as dificuldades que nós tínhamos para conseguir o atendimento que se precisava para levar avante os nossos projetos. Então, eu acho que falta muito interesse, sim, dos nossos políticos para a questão da saúde, como também para a questão da educação, que são muito próximas, que uma dá subsídio para a outra, né? Agora, acho que, por outro lado, tem muito profissional bom e competente, tem muita gente interessada em fazer um trabalho bom e que leva avante essas, por exemplo, políticas de vacinação pública, que considero fundamentais. Se não há um retorno bom da população, o que, no meu entender, o que falta mais aí é a questão da educação que está faltando. Eles não conseguem chegar até o povo e mostrar da importância daquilo. Então, eu acho que tem que andar junto educação e saúde. E vontade política, sem dúvida. Agora, um teletertuliano de Itajubá, em Minas Gerais.
Professora Cristina, não seria bom para uma pessoa saber que tem uma doença grave? Aí depende da pessoa. Eu, se fosse comigo, eu gostaria de saber, né? Mas aí tem gente que diz que não quer saber de jeito nenhum. Aí eu não sei. Eu acho que quem é muito bom para examinar essa questão são os médicos, né? Porque eles é que têm que fazer essa avaliação na hora e ver se tem condições de falar para o paciente ou não. Às vezes, eles podem chegar à conclusão de que é melhor falar para o familiar e depois, com o tempo, ver o andamento da doença para ver se pode, aos poucos, ir deixando a pessoa mais lúcida para aquela situação dela. Mas isso aí é uma questão, assim, estritamente e da área médica, porque quem faz esse tipo, ou então assistente social, talvez, quem faz esse tipo de abordagem com o paciente é o médico em geral, né? É porque é uma questão individual, né? Tem pessoas que são muito impressionadas, são impressionáveis. Se a pessoa tem alguma doença mental, por exemplo, ela não tem condições de elaborar aquilo, de lidar com aquilo. Às vezes vai até piorar. Vai piorar. Mas agora é uma questão de maturidade também, né? Como você falou, se a pessoa não tem nada, é melhor ela saber para ajudar até a... eu gostaria de saber, a curar, né? Para saber o que tem que fazer logo, né? Antes de... Agora uma pergunta de Florianópolis. Professora Cristina, podemos inferir que o holopensene de uma consim seria o equivalente de um universo evolutivo para este microbioma humano, uma espécie de orientador evolutivo destes princípios conscienciais? Eu não entendi o iniciozinho. Então, podemos inferir que o holopensene de uma consim seria o equivalente de um universo evolutivo para este microbioma humano, uma espécie de orientador evolutivo destes princípios conscienciais? Aí a gente podia fazer aquela pergunta meio cretina, assim, vê lá o que está fazendo com as suas bactérias, né? Como é que está tratando delas, como é que elas vão sair nessa história, né? Eu acho que nós somos ainda uns orientadores evolutivos muito capengas para essas nossas bactérias. Nós nem sequer sabemos que elas existem, que dirá conseguir orientar alguma coisa. Mas ajuda, de qualquer forma, a manter um padrão pensênico mais cosmoético, mais rígido, ajuda em todos os sentidos sempre, né? Então, mais alguém tem perguntas aqui? Nós acabamos nossas perguntas aqui dos teletertulianos. Olha, Carlos. Vamos aí diante de uma aula, não sei se é bioquímica ou microbiologia, como é que se chamaria isso? Eu queria que você falasse aqui da interação entre a última interação e geologia, o que significa, e a epidemiologia. Aonde que é isso? Na interaciologia, a última linha, o último item. Eu não... Página interação 7. em geologia, epidemiologia. Sim, porque a epidemiologia é o estudo das epidemias, né, que acontecem. E aí geologia é o estudo da higiene, de todas as condições de higiene. E higiene com epidemia tem tudo a ver. A gente até pode puxar um gancho aí para examinar a situação, por exemplo, de perigo, de risco de epidemias, por exemplo, que está acontecendo em São Paulo agora com a história da falta de água e depois com os depósitos de água feitos assim sem grandes preocupações com a higiene, né? Até sendo focos de mosquito de dengue e de outras doenças, no caso. Então, assim, eles têm até focos para cólera, é uma coisa que eles têm que pensar, porque no momento que tem reservatórios de água que não estão sofrendo aqueles processos de tratamento que são obrigatórios, isso pode gerar epidemias, né, se não for bem cuidado. Então, são coisas que andam muito juntas, né? Epidemia surge em ambientes onde, basicamente, são desorganizados e onde falta higiene. Até a televisão mostrou que o pessoal está pegando água de bueiros. De bueiros, exatamente, eu vi. Tem baldes levando para casa para uso higiênico. Para colocar nas plantas, sim. Coloca nas plantas, mas deixa no ambiente, as pessoas depois pisam em cima, a criança toca naquela água, né? Então, o cólera na Europa, na época que teve aquelas grandes epidemias, ele começou assim, eram fontes de água que as pessoas não sabiam que estavam, naquela época nem sabiam que a água transmitia
podia ter bactérias, nem conhecia as bactérias. Né? Então, são coisas que podem retornar. Se não tem cuidado, pode vir a começar a aparecer de novo. Continuando aqui na taxologia, já que você falou em antagonismo microbiano, na página 9, poderia expandir para nós os 3 itens aí: metabólitos, nutrientes e receptores? Então, deixa eu ver, esse primeiro, então é a maneira que esse nosso microbioma encontra para defender o corpo contra a entrada de germes invasores, né? Ele tem 3, entre outros, né, tem 3 modos de ação básicos. O primeiro é que esse microbioma nosso, ele pode, por exemplo, secretar substâncias que são tóxicas aos germes invasores. Existem micro-organismos, e até foi assim que a penicilina foi descoberta, né? Existem micro-organismos que produzem antibióticos, né? Os primeiros antibióticos foram extraídos a partir de micro-organismos. A penicilina foi um deles. Então, esses produtos do metabolismo do nosso microbioma ajuda na defesa contra a invasão. Tá? Uma outra maneira seria assim: ora, eu tenho aqui na minha mão, né, eu tenho uma microbiota que reside aqui. Se eu fizer um corte na mão, se eu fizer alguma coisa não muito profunda, né, porque também aí não adianta, eu vou ter essa minha microbiota que está presente aqui me defendendo contra germes que possam entrar. Por quê? Porque aqueles que já estão residindo ali, eles competem pela nutrição que existe nesse ambiente aqui, por aqueles produtos dos quais eles se nutrem. Então, eles esgotam os nutrientes do local e impedem que os novos que estão chegando tenham maneira de sobreviver nesse ambiente. Tá? É lógico que eu disse assim, se for uma coisa superficial, porque se for um corte muito profundo, aí não vai adiantar, porque daí a pessoa vai enterrar os invasores lá dentro do corpo. Aí já não tem essa defesa. Um outro mecanismo seria receptores. A ocupação dos sítios de adesão ou locais de ligação dos patógenos nas células do hospedeiro humano. Então, os micro-organismos que são da flora, da microbiota residente, eles estão ligados às células do hospedeiro, mas estão ali vivendo normalmente, né, sem causar doença. Como eles ocupam esses sítios de ligação, eles impedem que outros germes patogênicos venham e se liguem ali também. Tá? Então, competem pelos locais de ligação. Cristina, na enumerologia, você até alguma coisa já falou sobre a diferenciação dessas regiões do corpo onde se manifesta o macrobiota. Mas poderia, assim, diferenciar um pouco mais? Sim. Deixa eu só pegar aqui e ver o que eu coloquei na... É o da cavidade oral, porque, veja assim, ó, da pele. Cada uma não, algumas. Por exemplo, onde é que está? Deixa eu achar a numerologia aqui. Tá, já achei. A microbiota da cavidade oral. A gente podia dividir essa cavidade oral em vários outros pontos. E no verbete que eu apresentei anteriormente, chamado microbiota, eu expliquei isso. Sim. Essas microbiotas, todo microbioma humano pode ser chamado de uma microbiota residente. Mas essas microbiotas, essa grande microbiota, ela vai se subdividindo em outras. E assim nós vamos ter para cada um desses sítios do corpo que eu falei aqui. Mas, por exemplo, essa da cavidade oral, ela se subdivide em várias outras. A placa dental tem um tipo de microbiota. A gengiva tem outro tipo de microbiota. Né? A cárie dentária tem outro tipo de microbiota. Isso tudo são microbiotas que vivem na cavidade oral, que também, no conjunto, é chamado de uma microbiota oral. Tá? Sim. Já a microbiota da pele, ela também vai se subdividir. Vai ter aquela que está no meio dos dedos do pé,
ali no espaço interdigital, vai ter aquela que está embaixo das unhas, vai ter aquela que está na pele sem pelo, essa parte da pele que não tem pelo, vai ter aquela que está no couro cabeludo, né? E assim vai se subdividindo. Da mesma forma, as vias aéreas superiores se subdividem em várias regiões. Tem a faringe, a nasofaringe, né, os seios paranasais, as fossas nasais, e assim por diante. Então, cada um desses sítios vai se dividindo em vários outros. Certo. No caso aqui, a microbiota do gênito urinário, a gente até já comentou rapidamente. Sim. Aqui eu juntei 2 sistemas grandes, importantes, que é o sistema genital e mais todas as vias urinárias, né? Em geral, nas vias urinárias é só na parte mais baixa da uretra que ela é contaminada por germes, né? Sim. E assim seria uma maneira de colocar os sítios anatômicos onde é possível encontrar microbiotas. Foi isso que eu fiz aqui. Quer dizer que, mesmo sendo diferenciados, eles convivem, né? Convivem e se mantêm específicos para aquele local. Por exemplo, a microbiota da gengiva, ela não passa para a placa dental. São diferentes, entende? Elas se mantêm específicas, mais ou menos equilibradas. Lógico que uma contaminação ou outra há, mas elas se mantêm mais ou menos específicas. Tá bom. Muito obrigada, Cristina. Cristina, em cima ainda disso que você explicou para Pilar, achei interessante, não conhecia esse termo, né, sítios, porque conheço o termo de sítios arqueológicos, mas esses sítios anatômicos não. Eles, no caso, eles estabelecem fronteiras. Eles convivem, mas cada um estabelecendo sua fronteira. Exatamente. Sabe por que isso? Porque vai mudando o pH. A pH, quer dizer, a acidez ou alcalinidade do ambiente, vai mudando a oxigenação, que é extremamente importante. Então, num determinado sítio, pode ser uma região muito pequena, mas se ela imagina uma cebola que tem várias cascas, várias camadas. Cada camada dessas vai ter um teor de oxigênio ali dentro. Se tem um teor de oxigênio diferente, vai ter microbiotas diferentes em cada uma dessas camadas. Então, no corpo humano, cada local do corpo em que varia a temperatura, varia a alcalinidade, ou acidez, em geral é acidez, ou varia as substâncias salinas que estão ali presentes, ou varia a influência da pressão sobre elas, tudo isso influi no tipo de organismos que vão estar presentes. Por isso que tem essas variações. E por isso que eles se mantêm mais ou menos específicos. E por isso que a deslocação de uma bactéria de um determinado sítio para outro vai causar uma doença infecciosa, porque não é pertinente àquele sítio, né? Aí ela vai causar porque ela não está bem adaptada àquele... Ou melhor, o corpo humano não está bem adaptado àquela bactéria ali presente, né? Então ela vai acabar causando uma lesão naquele local ali. É mais ou menos isso. Muito interessante. Obrigada. Cristina, faz favor. A relação que tem entre o microbiota e a cicatrização, o tempo de cicatrização, poderia falar alguma coisa sobre isso? Olha, a microbiota com a cicatrização, ela não promove cicatrização. O que ela faz... Ali, uma cicatrização de uma ferida aberta, por exemplo, é isso que está falando? Sim, porque tem certas mas pessoas... ali pode acontecer uma outra coisa, ali pode acontecer esse processo da bactéria, por exemplo, fora do nicho ecológico. Se tiver uma ferida na pele, aquela bactéria que estava na pele sem causar nada, e que era até benéfica, ela pode vir a começar a causar doença ali, a causar uma infecção localizada ali. Pode permitir a entrada, daí, porque está aberta a ferida, a entrada de outros germes, porque foi rompida essa barreira de defesa que eram os próprios micro-organismos. Então, pode acontecer as duas coisas, tá? Tanto a contaminação quanto a cessação desse mecanismo de defesa que era do próprio microbiota local. A cicatrização em si, ela não é
favorecida pela bactéria, né? A bactéria não influi no processo de cicatrização, aí são outros mecanismos do corpo, tá? O que ela faz é ou melhorar defendendo ou piorar a situação, permitindo a entrada de germes patogênicos ali. Eu perguntei pela dificuldade que certas pessoas têm de cicatrizar um ferimento e outras têm facilidade, dentro de poucos dias já cria casca e já tudo rápido. Por isso que eu achei que teria uma relação com uma quantidade ou de repente alguma relação. Eu nunca vi nada que falasse que esse microbioma ou que essa microbiota da pele favorecesse a cicatrização. Até pode ser que exista, mas eu nunca ouvi nenhuma relação com isso. O que eu ouvi é que no momento que tem uma ferida na pele, a primeira coisa que aconteceu é que foi rompido o equilíbrio que existia ali no local. E isso predispõe à instalação de infecções, ou por germes estranhos, ou pela própria microbiota que entra ali e começa a ter uma função patogênica. Ok, obrigado. Na página 7, em Crescendologia, você pode explicar, por gentileza, na segunda linha, a frase o crescendo bionte, simbionte, holobionte? Bionte é qualquer ser vivo, né? Simbionte é aquele que ele já tem, além de ele ser um ser vivo, ele tem uma função de auxiliar, de cooperação, né? Ou não, pode ser até patogênico, mas em geral a gente fala simbionte no sentido de cooperação. E o holobionte é o conjunto do simbionte com o ser vivo. Então, vai aumentando, assim, vai ampliando, nesse crescendo, a questão da funcionalidade desses seres vivos, né, quando interagem. Obrigada. Cristina, lá no começo você estava falando sobre os contatos sociais, né? Uhum. E eu vi uma vez que o beijo diz que transmite sei lá, zilhões de bactérias também, é verdade isso? Sim, né? Porque tem toda a microbiota de um passa para o outro, né? Só que é aquela história, se eles estiverem em bom estado de saúde, depois elas voltam ao normal, né? Uhum. Mas é uma forma de troca. Uhum. De troca de bactérias, digamos assim. De troca de vírus, de bactéria, do que tiver ali, de fungo também tem, né? Não, mesmo que não seja na boca, pode ser no rosto. Pode, tanto que o bebê ele adquire a microbiota, o microbioma dele ele adquire justamente por esses contatos, né? Beijinho da mãe, vem o outro dá outro beijinho, e assim ele vai entrando em contato com as pessoas, né? Tudo bem? Então, você podia comentar lá, você já comentou sobre a taxologia, só faltou o item B. Que na verdade está como C, né, mas é o item B. É item B. Esse é uma outra coisa importante, e aqui sim a gente fala mais das bactérias intestinais, sabe? Do sistema gastrointestinal. A função importantíssima que elas têm na questão da absorção e digestão dos alimentos, né? Que sem isso, por isso que elas são tão importantes e se dá tanta ênfase, porque nós precisamos delas para conseguir digerir os alimentos, né? E além disso, elas assim, por exemplo, aqui elas têm relação com o metabolismo do colesterol. Parte do colesterol, a gente precisa do colesterol. O colesterol, as pessoas tendem a dizer que ele não é bom. Ele é bom, ele é utilizado para algumas coisas, mas tem parte dele que não, que tem que ser eliminado. E tem uma etapa dessa eliminação do colesterol que é feito com o auxílio das bactérias intestinais. Sem isso não sairia. Também nessa produção de ácidos orgânicos de cadeia curta, que a gente chama aqui, tem uma série de ações que esses ácidos, que são produtos de ação de bactérias sobre os carboidratos que a pessoa come, né, produzem esses ácidos. E eles vão ter várias atividades interessantes, como anti-inflamatórias, antioxidantes, anticarcinogênicas, promovendo, então, a saúde do intestino e do restante do organismo. Agora, o que eu acho muito interessante, por exemplo, é essa questão das vitaminas, que é o item 3 ali,
Porque, veja, vitaminas do grupo K e do complexo B são várias vitaminas que o corpo humano não produz e que precisa para a sua sustentação. Quem produz essas vitaminas, ou a gente adquire pela dieta, porque tem certos alimentos que tem, ou pela ação das bactérias que elas são produtoras dessas vitaminas no intestino. Não. Cristina, você fala aqui, tanto na fatologia, como em outro local que não consegui localizar, na questão da diferença, né, da mudança da criança, do homem da criança, depois, com a idade, vai diminuindo, né, a qualidade desses biomas. Isso. Então, é uma realidade do próprio ciclo da vida, né? Isso. Então, a criança, quando ela nasce, e aí tem uma outra informação que é bem nova, assim, isso saiu, se eu não me engano, foi abril do ano passado, o resultado dessa pesquisa, que eles viram que a criança começa a adquirir a microbiota, o microbioma dela, já na placenta, através da placenta da mãe. Isso era uma coisa que a ciência negava. Dizia que não, que ela começava a adquirir no momento de passar pelo canal do parto. E hoje, então, já existem trabalhos mostrando que já pela placenta a mãe transmite parte dessa microbiota. Então, ali inicia a colonização do soma da criança. Até o 2º ano de vida, esse microbioma ele é muito instável, ele vai se estabelecendo. E ele chega a um máximo de estabilidade na adolescência, que é quando a pessoa está com a melhor forma física dela do ponto de vista do microbioma. Tá? Então, ele é mais estável e ele é mais atuante, ele é mais, tem uma função mais benéfica para o soma durante essa fase. A partir daí, com a idade, até chegar à idade mais do idoso, ele vai decrescendo. Ele vai mudando gradativamente e vai também diminuindo a sua função, a sua característica benéfica, vai perdendo, ele vai se fragilizando, digamos assim. Tanto que a gente vê que tem certas doenças da pessoa de mais idade, começam as intolerâncias alimentares, que tem tudo a ver, relação com o microbioma, começa a ter os problemas de funcionamento intestinal, ou sofrem com diarreias crônicas, ou tem constipações. Tem uma série de coisas que começam, caracteristicamente, serem vistas na pessoa de idade, que é por deficiência nesse microbioma. Inclusive doenças, isso tudo é mais ou menos assim novo, a ciência ainda não chegou a conclusões definitivas sobre essas questões, mas parece que tem influência muito grande sobre doenças como síndrome metabólica, que também é característica da fase de mais idade da pessoa, né, que tem relação com essas alterações do microbioma ao longo da vida. Né? E outra coisa é que a história de vida da pessoa é muito importante. Os abusos que ela fez de alimentos, de produtos químicos, né, de vícios que ela teve, de ingerir coisas que são prejudiciais à saúde, tudo isso vai modificando e influindo nesse microbioma, né, à medida que o tempo vai passando. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, você queria finalizar com algum comentário, alguma observação? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui que tem... Eu acho assim, uma coisa que a gente podia colocar ainda, que não foi discutido aqui, é essa questão do papel desse microbioma no início da vida humana, né, nos primeiros 2 anos de vida, justamente nessa fase em que o microbioma está sendo estabelecido, que ele tem uma função de ensinar o sistema imunológico da pessoa a funcionar. Né? Então, é aquela fase em que a gente diz assim, deixa a criança brincar, não só de 2 anos, mas mais adiante também, deixa a criança brincar, entrar em contato com sujeira, até um certo ponto, né? Com certo limite, lógico.
né, para ela poder, depois, mais adiante, não ter tantas alergias, tantas doenças. Por que isso? Porque na medida que a criança vai entrando em contato com esses antígenos que vêm de bactérias, de fungos, que existem na natureza, o sistema imunológico dela vai aprendendo a se proteger contra esses organismos, tá? E à medida que o tempo vai passando, ela já vai ter esse sistema funcionante. Já é diferente no caso do mais idoso, que aí não, ele deve se proteger, porque justamente o sistema imunológico dele já está mais fragilizado, aí por questões da própria idade, que todos os sistemas vão começando a decrescer, né? Eu não sei se tem mais tempo, não, né? Pode falar. Se tem mais não, era mais, era nesse sentido mesmo. Eu acho que a gente falou sobre quase tudo que tem aqui, né? Tudo bem? Tudo bem. Então, nós agradecemos aqui a professora Cristina pela sua apresentação, pelo seu verbete, muito interessante. Agradecemos a participação dos tertulianos, dos teletertulianos. Agradecemos a toda a equipe de apoio aqui, ao Christian e a equipe. E passamos, então, para os nossos recados e avisos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 24 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. O Cleverson, com o 2º Encontro Internacional da Paz. Boa tarde a todos. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, convida todos os tertulianos a participar do 2º Encontro Internacional da Paz, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril, no campus do IPC, em Saquarema, Rio de Janeiro. Esse evento tem como objetivo contribuir com a pacificação individual e grupal, e contará com mesas de conferências, mesas de debates, painéis, minicursos, dinâmicas bioenergéticas, talk show e videodebate, incluindo uma conferência com a professora e pesquisadora Eliana Manfroy, com o tema Interação, Pacifismologia e Enciclopediologia, da Enciclopédia do Século da Luzes à Enciclopédia do Século da Lucidez. Também ocorrerá um evento, um pré-evento, que será nos dias 11 e 12, que é em benefício ao Pacificário, né, um curso de imersão na dinâmica do futuro Laboratório Grupal da Paz. Mais informações pelo Código 21 Rio de Janeiro, que é 31537574, ou por Foz do Iguaçu, Código 45 2102 1448, ou pelo e-mail www.iipc.org. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Senso de Dignidade e Cosmoética, especialidade Cosmoeticologia, e a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.